Aí, sejam todos muito bem-vindos, muito bom dia para você. Domingão, você aqui comigo, que maravilha. Bom, vamos fazer uma live mais rápida hoje. Domingo é um dia que eu tô repensando a ideia de fazer lives no domingo. Então nós vamos fazer essa live hoje, claro. Mas vou repensar sobre essa live no domingo, tá? Mas vamos pro atual, vamos pensar no presente. E aí semana que vem a gente pensa o que a gente faz. Bom dia, bom dia, bom dia, todo mundo, ótimo dia. Nós vamos falar de um tema aqui hoje. Eu vou ser mais breve, mas qualquer dúvida pode ir colocando aí, a gente vai respondendo. Então, para você que está no YouTube, seja bem-vindo. Você que está nas plataformas de áudio, também muito bem-vindo. Esse talvez seja uma das lives que pode te dar uma visão completamente diferente a respeito da vida que você vai levando, tá? As pessoas estão levando vidas bem presas. Vocês vão entender um pouco mais hoje de um tema que eu venho falando já há algum tempo com algumas pessoas, que eu venho me aprofundando, que é a respeito da servidão, alienação. Então eu sei que à primeira vista pode parecer até um pouco estranho falar sobre alienação, porque dá aquela sensação de escravatura, né? Mas nesse modo nós vamos aprender como que nós podemos sair do que eu chamo de ritmo hipnótico, tá? É um ritmo que governa 98% das pessoas do mundo sem que elas saibam. Então eu vou te dar uma ideia sobre esse assunto hoje e você vai ter uma clareza maior sobre o que acontece à sua volta. A partir de amanhã nós vamos falar muito sobre bloqueios e desbloqueios. Vai ser a semana do desbloqueio, tá? E tudo que nós vamos comentar a partir de amanhã necessita de todo o conhecimento que foi falado durante essa semana. Então essa semana a gente fez aí uma introdução, a gente começa devagar, porque não adianta eu ir logo fundo num assunto se o conhecimento de vocês ainda está superficial, tá? Então eu vou te mostrar o quanto você tem estado hoje alienado e o quanto você tem estado preso às coisas e às situações. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você é alienado, o dia que seus olhos se abrem e começa a ver que existe mundo lá fora, você fica louco, cara. Você fica lá assim, nossa, quanto tempo eu perdi. É uma liberdade tão grande que você passa a ter ódio de muitas coisas, você passa a ter ódio do comportamento de algumas pessoas e principalmente ter ódio das coisas que você fazia antes. Então, esse assunto é um assunto que ele é muito restrito. Você vai ver pouquíssimas pessoas falando sobre isso, até porque o conhecimento a respeito disso, ele é pouco, a gente não tem grandes fontes, não tem muitas pessoas falando sobre isso, e isso atrapalha pra caramba, tá? Então eu vou te explicar direitinho sobre isso. Então é o seguinte, eu tenho que começar explicando para você o que é alienação, tá? Alienação é quando o indivíduo, tá? Quando o indivíduo ele é alheio a si próprio e passa a ser escravo de suas atividades ou instituições devido a questões econômicas, questões sociais, questões ideológicas. O alienado é uma pessoa que ela não governa a própria vida e deixa com que outras pessoas, instituições, o ambiente governe a vida dele. Então lembra que ontem a gente comentou sobre o autogoverno? Pois é, quando você não tem tempo para cuidar da sua própria vida, quando você não tem tempo ou quando você não sabe que é importante cuidar da própria vida, alguém vai cuidar dessa vida. E quando você
deixa que alguém cuide dessa sua vida, você passa a ser um alienado, porque você passa a responder de acordo com o que outra pessoa quer. Então, Jonas, me explica isso de uma maneira mais simples. Vamos lá. Alienação é quando você torna-se escravo a alguma coisa ou alguém. Quando você perde o controle de alguma coisa ou alguém passa a comandar a sua vida. E aí eu vou te falar várias coisas aqui que vai te manter alienado, e você vai começar a ter mais clareza do que isso pode significar na sua vida. Janderson, mas eu não sou escravo de ninguém. Ótimo, tá? As pessoas acham que não são escravas de nada. E eu posso falar para você, nós somos escravos a muitas coisas, tá? E nós precisamos travar essa batalha o tempo inteiro para sair da alienação. O primeiro passo para sair da alienação é a autoconsciência. Então, quando você toma consciência de que você está sendo alienado por algo ou por alguma coisa, você já está seguindo o primeiro passo para você sair desse ritmo hipnótico. Então, vamos lá. Fala para mim o seguinte, vamos ver se você é alienado ou não. As ideias que você possui hoje são suas ou você replica essas ideias sem questionar? As coisas que você faz diariamente, você faz o que tem que ser feito ou você faz o que mandam você fazer? Você faz o que dá para fazer? Quer saber? Se você nunca estudou sobre alienação, se você nunca pesquisou sobre esse tema, muito provavelmente você é um alienado completo. Se sua vida está sendo governada, e a sua vida está sendo governada ou por grandes instituições, ou por grandes corporações, por mentira, por informação. A pessoa que gosta de manipular outra é um tipo de alienado, é um alienador, né? A pessoa que gosta de manipular, esse tipo de manipulação que você está se referindo, uma pessoa manipuladora, uma pessoa que manipula através dos sentimentos, né? Uma pessoa que está sempre buscando maneiras de influenciar outras pessoas, é um alienador. E ele é alienado a quê? As suas próprias emoções. Ele não consegue controlar as suas emoções. Portanto, essa pessoa, ele é um alienador, mas ele ele é um alienador, mas é uma pessoa que aliena, porque ele também é um alienado, ele não consegue dominar as próprias emoções, ele tem um ego muito grande, ele precisa que tudo seja da maneira que ele quer que seja. Todo esse tipo de comportamento faz uma pessoa ser alienada. O alienado não é só aquela pessoa que, por exemplo, que é dominado por outras pessoas ou pelo ambiente. Eu vou explicar isso para você. Mas é também aquela pessoa que não consegue lidar com os próprios sentimentos, com as próprias emoções, com os próprios vícios. Uma pessoa que é viciada em bebida, álcool, drogas, enfim, ele é um alienado. Uma pessoa que é alienada, ela não responde por si. Ela perde tempo, ela não vê a vida passar. Então vamos lá, abre seu coração para mim aí, ó. Vamos discutir sobre isso aqui durante essa nossa live de hoje, tá bom? Existem 3 lugares no mundo, vamos pegar essa parte teórica aqui que vai te dar mais clareza sobre isso. Existem 3 lugares no mundo que, vamos colocar assim, de maneira teórica, você pode exercer poder. 3 lugares no mundo. O primeiro lugar no mundo que você pode exercer poder é nas pessoas que convivem com você. As pessoas que convivem ao seu lado. Pessoas que estão na sua volta. Só que eu tenho que te alertar uma coisa importante aqui. Que nós não conseguimos exercer poder absoluto na vida das outras pessoas. Nós já aprendemos sobre isso. Por isso, como nós falamos, o poder absoluto nós não temos na vida de ninguém. Por quê? Esse poder é dado pela pessoa a você. Então, veja só, nossa mente é blindada, ela só se abre por dentro. Então, você tem mais influência do que poder. Então, você nunca vai conseguir exercer poder absoluto na vida de alguém sem que essa pessoa permita.
mas você pode exercer poder na vida de alguém. O segundo lugar que você pode exercer poder na vida é no ambiente, tá? No ambiente. Janderson, como assim no ambiente? No ambiente que você vive, tá? Você pode exercer poder no ambiente que você vive. Só que a gente tem que entender o seguinte: nós vivemos em um ambiente democrático, nós vivemos em um ambiente onde as pessoas, nós compartilhamos com outras pessoas. Então, o ambiente é a nossa casa, a nossa igreja, a nossa escola, a nossa faculdade, nosso trabalho. Mas veja só, ele é dividido esse espaço. Portanto, no ambiente você também não consegue exercer poder absoluto, porque o poder é dividido. E o terceiro lugar em que você pode exercer poder, adivinha onde que é? Aonde? Na sua vida. É aqui que você tem o controle total. Na sua vida você pode mandar e desmandar. Uma pessoa que exerce poder na própria vida é uma pessoa livre. Então olha só, veja só, uma pessoa que deixa que os outros ou que o ambiente domine a própria vida é uma pessoa alienada. Uma pessoa que deixa que as pessoas, que o ambiente ou que as próprias emoções, ou seja, ela não exerce poder nem na própria vida, ela não tem autogoverno, ela passa a ser um alienado. Janderson, mas o que isso tudo tem a ver com a questão de bloqueios, desbloqueios? O que isso tudo tem a ver com resultados da minha vida, com esse reset cerebral que a gente está fazendo aqui? Todas essas emoções alienadoras, elas te sequestram, elas te colocam em uma prisão, e essa prisão te impede de que você tenha resultados. Janderson, mas como que eu vou saber se eu estou realmente alienado ou como eu estou livre? É simples. Eu, você, todos nós somos sementes aqui na Terra. Fica ligado no que eu vou comentar com você. Nós somos sementes aqui na Terra. Nós nascemos com um único objetivo, que é prosperar. Uma árvore que não dá frutos, ela não serve para nada. Para nada. Então, se de alguma forma você não está prosperando em alguma área da sua vida, muito provavelmente você tem um bloqueio. E esse bloqueio, ele pode vir da alienação. Uma pessoa que tem bloqueios, ela pode provavelmente estar alienada. Janderson, como é que eu vou saber se eu ainda estou alienado? Olha para os seus resultados, olha para a sua vida, olha pela a maneira que as pessoas e pelo ambiente influenciam as suas emoções. Você costuma ouvir muitas pessoas, você costuma ouvir muito e prestar muita atenção, manter-se informado a respeito de tudo que passa na TV, programas de TV. Você se mantém informado o tempo inteiro, você quer buscar isso tudo. Você é daquelas pessoas que, por exemplo, ontem a gente teve um jogo de futebol, foi um jogo, a final da Copa Libertadores, né? Não sei quando você está assistindo, ouvindo esse vídeo aqui, esse áudio, mas hoje é dia 24/11, ontem foi o campeonato da Libertadores. E não tem problema algum você gostar do futebol, não tem problema nenhum você gostar de estar, né? Só que a partir do momento que você deixa que o futebol, que uma torcida fale mais alto que você, a sua própria vida, você está alienada. E eu vejo pessoas que, gente, para você ter ideia, empresas começaram a fretar aviões para levar torcedores para o estádio que foi lá em Lima, no Peru. A passagem era R$9.000 por pessoa. Agora, pasmem, alguns torcedores venderam carro para ir para lá. Então veja, a partir do momento que você tem uma vida onde você está investindo muita coisa e não está tendo retorno, você é um completo alienado. E ali a gente vê pessoas completamente alienadas que deixam a família, que deixam os filhos para viver uma aventura com um time. Entenderam isso? Então, assim, parabéns ao Flamengo. Acho que eu gosto de futebol, eu gosto de acompanhar, mas a partir do momento que eu entendi que isso não soma nada na minha vida, eu parei de ser um completo alienado a isso. Então, hoje eu não tenho time,
Mas eu tenho na minha cidade um time que eu vou ao estádio assistir. Mas sabe por que eu vou ao estádio? Porque esse time eu não ganha nada, é só derrotas. Mas eu vou por quê? Porque meu pai gosta. E eu vou com o meu pai. Então é um momento assim de intimidade entre eu e meu pai. Eu gosto muito desse momento. Mas eu já fui liberto disso. Então assim, eu não sou aquela pessoa maluca que vai ficar gastando rios de dinheiro, comprando bandeira. Não, cara, isso é a pior alienação que pode existir, porque isso não soma nada na sua vida. Entendeu? Só que as pessoas não conseguem entender isso. Veja, as coisas são todas as coisas são criadas para que você mantenha-se dentro de um ritmo hipnótico. Esse ritmo hipnótico ele vai conduzindo a sua vida. Percebe que quando você vê, você já está dentro, está imerso, e você fala assim, meu Deus, como que eu consigo sair daqui? Através do autoconhecimento. Tá? Então, tudo que está à nossa volta, tudo que acontece à nossa volta nos faz acreditar que é normal não ser próspero e não prosperar. O ambiente, as pessoas. É muito comum a gente ver o ambiente falando assim, não, é tudo normal, a gente está vivendo uma crise muito grande, o mercado financeiro está horrível, desemprego está lá em cima. Só que não é normal não prosperar nesses momentos. Só para você ter ideia, se a gente considerar que a crise ela vem acontecendo de 2015, 2014, né? 2014 para cá, e essa crise, enfim. E eu vou afirmar para você, de 2014 para cá foi os anos que eu mais cresci financeiramente, minha carreira evoluiu. Então, apesar de tudo que as pessoas estão falando, eu estou fazendo acontecer. Janderson, tem como crescer na crise? Tem um monte de exemplos assim, você pode colocar aí no Google que você vai encontrar um monte. Janderson, então por que as pessoas falam tanto? Lembra, existe um trabalho dentro das mídias que fazem com que você se mantenha alienado. E uma pessoa alienada, ela sente medo absoluto, ela não consegue evoluir, ela não anda, ela não roda. Então, quando você acredita nisso tudo que está acontecendo à sua volta, no que as pessoas falam, você para de lutar. Quando você para de lutar, você se torna uma presa fácil para o medo, você torna-se uma presa fácil para a ansiedade, para a depressão e todas as consequências que ele te traz. O alienado é uma pessoa que não luta, ele só vive, ele vegeta. Pergunte para você ver quais são os planos de uma pessoa alienada. Ela não tem. Tá? Então eu fico completamente triste quando eu vejo pessoas completamente alienadas, que elas já perderam a esperança da vida, pessoas que já não sabem o que elas querem mais da vida, elas não têm planos para o amanhã, elas só têm planos para hoje. Ela já parou de lutar, ela acredita que a vida é aquilo lá mesmo. Então, por exemplo, uma pessoa alienada, ela odeia, ela tem inveja dos ricos, sabe? Então, vantagens para os ricos, desvantagens para os pobres, sorte para poucos, azar para muitos. Um alienado, ele acredita que a vida maltrata ele. Esse cenário, quando você está dentro desse cenário, você deixa de fazer a coisa mais importante para sair da alienação, que é questionar o porquê das coisas. E você passa a aceitar tudo. Um alienado, ele busca pequenas alegrias, ao invés de buscar o quê? Felicidade. E sabe qual que é o problema disso? A alegria sempre se vai, ela sempre vai. E a felicidade nunca chega. A alegria sempre se vai e a felicidade nunca chega. Porém, a felicidade é algo que nós nos sentimos, nós entramos em um sentimento de felicidade à medida que nós estamos buscando a felicidade e nos aproximamos dela. A felicidade é como se você tivesse uma... É muito clássico isso, na década de 80 foi colocado isso nas empresas, né, falando a respeito de motivação. Você tem uma cenoura para agarrar aqui na sua frente, você tenta agarrar, você tenta segurar, mas aí você vai andando, mas você nunca alcança. É a felicidade. A alegria são todas as coisas que você compra com o seu dinheiro.
Alegria você pode comprar. Você pode comprar o ingresso de uma balada, virar a noite numa balada. Isso gera alegria para você. Só que quando esse êxtase sai e vai embora, você sente-se vazio, solitário. Então a alegria se vai, felicidade não. Quanto que você paga, por exemplo, para ter um carro de luxo na sua garagem? Tem um preço, isso te dá alegria, mas isso não vai te dar uma sensação plena de felicidade. Então tudo que é alegria você pode comprar. O dia que você estiver em dúvida, pensando assim, será que isso aqui é uma alegria ou uma felicidade? Basta pensar qual foi o preço que você pagou para ter aquilo. Quanto você paga para ter o abraço carinhoso do seu filho? Isso não tem preço. Quanto que você paga para ter a sua família num domingo como esse, junta com a sua família, você estando junto com a família? Não tem preço. Não tem preço. Alegrias, todas as alegrias você pode comprar. E um alienado, ele se contenta exatamente com isso. Uma pessoa alienada, ela se contenta com o pouco e acha que não é digna para receber o muito. É muito esquisito isso, cara. Alienado tem raiva de gente rica, já viu? É muito engraçado isso, cara. Muito engraçado. Então, no fundo, o alienado ele tem vergonha da própria vida, sabia disso? Então procura sempre viver a vida do outro, porque no fundo ele tem vergonha da própria vida. Então ele torna-se um apaixonado pelo dia a dia de um famoso, ele torna-se apaixonado pelo dia a dia de outras pessoas, ele torna-se um apaixonado por um esporte, um maluco que não sabe diferenciar as coisas, não sabe dominar a própria vida. Eu estava em São Paulo esses dias. São Paulo, assim como no Rio, o Flamengo é o time que mais tem torcedores. Em São Paulo é o Corinthians, né? E tudo lá em São Paulo é Corinthians. Vai Corinthians, né? Aquela loucura. E eu tava numa rua e passou uma caravana, assim, uma galera do Corinthians, tudo corintiano, né? Vestido, uniformizado corintiano, as pessoas com a tatuagem do Corinthians. E eu fico pensando, cara, como será a vida dessas pessoas? São pessoas que elas vivem disso, elas vivem daquilo, sabe? É só Corinthians, 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 Corinthians. Tudo para elas é aquilo. Gente, isso aí é uma alienação total, mas a pessoa não sabe disso. Ela não consegue enxergar isso, até porque ela não tem consciência do que é alienação. Tá? Então, muitas vezes, um time de futebol, como que a gente estava comentando, ele passa a ser um refúgio para que uma pessoa que tem uma vida escassa, que tem uma vida pequena, sem emoções, ela possa fugir dela mesma, entende? As pessoas têm isso, a gente chama isso de bengala emocional. As pessoas, elas têm bengalas emocionais e elas fogem delas mesmas, elas tentam fugir delas mesmas. Elas têm vidas horríveis, então elas tentam fugir da própria vida. O que é uma bengala emocional? É quando você foge de você e tenta encontrar refúgio em outra coisa. Tem pessoas que usam o carro, por exemplo, como uma bengala emocional. Você vai notar que pessoas que são muito, por exemplo, tem carros muito bem organizados, sabe aquele carro que tem um carrão, um sonzão, roda, e o carro tem que estar sempre de um jeito assim, aquela loucura. Essa pessoa ela tem um distúrbio emocional consigo mesmo. Ela tem uma autoimagem fraca. Pessoas que têm uma autoimagem fraca, ela vai buscar uma bengala emocional para lhe dar poder. Então, ela dentro do carro, ela coloca um sonzão, anda com a roda, coloca a mão na porta do carro, e lá dentro do carro ela tem poder. Basta você tirar essa pessoa 3 metros de perto do carro, ela perde o poder dela. Ela fica aquela pessoa mochibinha, já viu? Já viu gente assim? Quando tá dentro daquelas caminhonetonas, aquela coisa alta, é um homenzão. Quando desce do carro, não é mais ninguém. Porque aquilo é uma bengala emocional para aquela pessoa. Entende isso? Então existem diversas maneiras de bengalas emocionais. E isso é uma alienação, porque a pessoa não consegue perceber isso. Mas isso tem cura, cara. Isso tem cura. Isso é um bloqueio que nós vamos falar exatamente durante essa semana. Essa semana que começa a partir de amanhã, nós vamos falar sobre desbloqueios emocionais. Nós vamos muito fundo nisso. Desbloqueios financeiros, desbloqueios a respeito de relacionamentos familiares.
Nós vamos muito fundo nesse assunto e você vai entender exatamente como que eu saio disso, como que eu caio fora desse negócio, tá? Escreve para mim aqui se você teve consciência de alguma pessoa que você conhece que sofre desse tipo de situação. Ou se você mesmo já passa por isso hoje, não tem problema nenhum, pode colocar aqui. Você conhece alguém? Escreve sim ou não para mim. Pessoas que são... Sim, fala, Rodrigo. Pessoas que são completamente alienadas à TV, já viu? Pessoa, ela liga a TV de manhã, fica com o dia inteiro, né? Leva mesmo, cara, leva. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? O nosso evento, dia 15 de... Não, tem gente que não tá sabendo o que tá acontecendo. Eu tô comentando muito pouco a respeito disso, né? Mas no dia 15 de dezembro, nós temos um encontro presencial em Goiânia. Um dia inteiro, é uma imersão, tá? Que chama Reset Cerebral, que vai ser em Goiânia. E se você quer ter uma experiência ainda mais profunda, comece a pensar na possibilidade de você ir ao despertar. Despertar, você vai sair de lá pirado. O reset cerebral já é maluco, já vai acontecer coisas lá que você vai ficar louco. Despertar, então, é uma experiência ainda mais profunda, onde a gente vai ainda mais fundo nessa história. Aí, a galera, todo mundo, a gente sempre conhece alguém. A gente sempre conhece alguém. O fato de você estar aqui hoje pela manhã, num domingo, já mostra que você é uma pessoa que está tentando sair desse ritmo hipnótico, dessa bolha, tá? Então vamos lá. A TV nos aliena o tempo inteiro. A escola, os professores, os religiosos, eles não devem ser questionados, né? Você não deve questionar o modelo educacional, porque o modelo educacional é assim que tem que ser. Não, pelo contrário, você pode sim questionar. E é esse questionamento que te faz se manter desalienado. Sacou isso? Então, isso tudo são coisas que te alienam. Então, veja só, esse cenário que eu narrei para você é uma realidade que faz parte de muitas pessoas do nosso ambiente, tá? O alienado, ele não consegue entender tudo isso, ele tira sua energia, ele tira seu vigor, sua saúde, principalmente o seu dinheiro. Então agora que eu fiz toda essa explicação, coloquei uma sementinha aí na sua cabeça, né? Tem uma sementinha falando assim, meu Deus do céu, será que eu estou andando alienado? Eu plantei uma dúvida. Você deve estar pensando, será que eu sou alienado? Será? Olha para a sua vida. Olha para a sua vida. Até hoje, ela esteve em movimento ou você está vivendo todos os dias da mesma maneira? Todo ano que passa, quando chega nesse mês de novembro, você é aquela pessoa que fala assim, nossa, como o ano passou rápido, passou voando, ou você começa a pensar assim, nossa, eu nem sei tanto de coisas que eu fiz esse ano que eu nem consigo me lembrar de tudo. Esse ano para mim foi o ano mais louco da minha vida, cara. Eu experimentei fazer coisas que eu estava procrastinando há muito tempo. Eu organizei eventos, eu viajei com minha família, eu curti, eu viajei com a minha esposa, ela esteve comigo em muitos eventos, eu fiz eventos muito importantes na minha vida, minha carreira profissional, eu estive em grandes congressos aqui no Brasil, eu fui convidado, nossa, muita coisa aconteceu na minha vida. Esse talvez tenha sido para mim um ano, resultado financeiramente não foi foi melhor. Meus resultados financeiros todo ano é melhor, mas esse ano ele não foi bom por isso. Ele foi bom pela desalienação de algumas coisas que eu me mantinha alienado. Em fevereiro desse ano eu tive uma experiência incrível num treinamento, e naquele treinamento eu estava convicto que esse ano eu ia fazer diferente dos outros anos. E foi naquele treinamento que eu tive a ideia de nasceu, na verdade, o treinamento Despertar, o Reset Cerebral agora. Para mim foi o pior ano. Tem que sair da rota de rato, sair do automático, exatamente. O automático é um perigo. Cara, ainda dá tempo de mudar isso. Você ainda tem tempo para mudar, tá? E muda a mentalidade, muda isso aí.
Aqui, olha que bacana. Olha o que o Carlton escreveu aqui, ó. Para mim foi um ano de aprendizado. Talvez esse ano, talvez seja, cara, o seu ano de aprendizado. Nossa vida, lembra o seguinte, eu preciso falar disso com vocês, né? Nossa vida é uma vida de ciclos. Uma vida de ciclos. Então, existem momentos em que você precisa passar pelas dificuldades para você ser forte. Você pode acreditar em muitas coisas, isso pode ser até o que eu vou falar agora pode até parecer algo que é uma visão muito motivacional da vida, mas não é, tá? Eu tenho uma visão e eu estudo um pouco sobre o estoicismo. O estoicismo, a gente pode dizer que é uma filosofia de vida. E os estoicos eram pessoas extremamente resilientes. É muito comum hoje você ver pessoas famosas assim, nível intelectual, por exemplo. Madre Teresa de Calcutá, ela já afirmava, né, que ela era estoica. Bill Gates, ele lê livros sobre estoicismo. O próprio Steve Jobs, ele revelava, ele chegou a comentar sobre isso, sobre estoicismo. Então, o que é o estoicismo? O estoicismo é você ter uma visão baseada que o universo é perfeito. O universo é perfeito. E tudo que acontece por um bem maior. Então, o estoico é aquela pessoa que entende o seguinte: se acontece um maremoto, se acontece um terremoto, se um vulcão entra em erupção, é porque ele precisa passar por aquele processo, porque coisas novas vão vir. O estoico é aquela pessoa que diz: depois da chuva, depois da tempestade, vem sempre o arco-íris. E eu venho estudando muito o estoicismo, eu venho praticando muito essa filosofia na minha vida, e entendendo que sempre que acontece algo ruim na minha vida, é para que eu me mantenha ainda mais forte, porque coisas boas vão vir. Rodrigo escreveu o seguinte, que para mim foi um ano de mudança de atitude, estou procurando crescimento, fazendo curso, investindo em mim. Ótimo, Rodrigo. Eu também já tive esse momento, tá? Isso é ótimo, cara. O ano do aprendizado, cara. Existe isso, não tem problema nenhum. E você pode ter certeza que a gente precisa ter noções a respeito disso, tá? Nós precisamos entender que existe o tempo da colheita, existe o tempo da plantação. Então, tudo isso que vocês estão falando aqui, para mim foi o ano do aprendizado, aqui também o Carlton, né? Lembra disso. Existem momentos, estejam atentos a isso tudo. O fato de você estar atento já mostra que você começa e ter consciência disso, que é a primeira parte, mostra que você passa a sair dessa alienação do pensamento, da ignorância. Então, se as pessoas que acham que a vida é assim mesmo, que eu não preciso planejar, que é um destino, eu não acredito em destino, e destino para mim é desculpa de perdedor. Não, eu não consegui isso na vida porque isso é o destino. Não, cara, não existe isso. Destino é o nome que os fracassados entoam por não conseguir chegar onde eles gostariam. Isso é destino, tá? Então grava isso na sua mente agora, ó. Grava isso. Eu sou semente, tá? Fala isso para você. Eu sou semente. Eu nasci para prosperar. O Wellington falou o seguinte: depois que eu aprendi que quem precisa mudar primeiro sou eu, depois disso tudo começou a transformar na minha vida e na minha família. Exatamente, Wellington. Existe um processo que nós teremos um momento certo de falar disso, que são os 3 níveis de crença, tá? Já comecei as mudanças em 2020 entrando com força. Isso aí, Carlos, ó, tá? Quem está chegando hoje aqui, que é a primeira vez que está passando por aqui, nós temos um emoji. O nosso emoji é esse aqui, ó. Esse é o nosso emoji. É isso aí, cara. Então deixa eu falar, existem 3 níveis de crença. E eu já vou encerrando também. Eu falei que ia fazer uma live rápida e já se foram 40 minutos. Meu pai do céu. Então veja só. Existem níveis de crenças, tá? O primeiro é o nível de identidade. É o ser. O segundo nível de crença é o fazer. São as crenças de capacidade.
E o terceiro nível de crença são as crenças de ter, que são as crenças de merecimento. Então, Wellington, é o seguinte, quando você fala que você entendeu que quem precisa mudar primeiro é você começou a entender a sua identidade. É impossível você começar a ter resultados sem antes passar pelo ser e pelo fazer, entendeu? Tem pessoas que só ficam esperando o ter. Ela quer ter a casa dos sonhos, ela quer ter uma vida financeira próspera, ela quer ter muita coisa, só que ela ainda não sabe quem ela é e ela não aprendeu e não tem capacidade de fazer o que ela tem. Então não existe isso. Então, Wellington, parabéns. Você está na primeira fase. Provavelmente quando você começa a ter mudanças e começa a identificar as mudanças, é porque você identificou quem você realmente era e você começou a fazer coisas diferentes. E aí sim, o seu ter, Wellington, grava isso, o seu ter é merecedor. Todos os frutos que você vai colher a partir de agora, ou que você já está colhendo, é porque você merece esses frutos. Sabe uma coisa, gente? Sabe por que eu comecei Uma coisa que eu tô tão tranquilo, cara. Nossa, eu tô tão tranquilo em relação a, assim, as coisas que vão acontecendo na minha vida, principalmente questão financeira, sabe? Eu já fui uma pessoa muito... Nossa, cara, eu era maluco com isso. Eu desencanei disso, cara. Sabe por quê? Porque a vida, o universo é natural. Então é o seguinte, se eu sei quem eu sou, se eu consigo ter uma identidade, uma autoimagem forte, se eu tenho capacidade de fazer, faço tudo com paixão, com vontade, eu me comprometo, meu amigo, o ter é obrigatório. Mas o ter é a única parte das coisas que não é eu que vou trazer para mim, é o universo. O universo traz para mim. O ser e o fazer eu tenho controle absoluto. O ter não. O ter eu não tenho controle absoluto. Entendeu? Só que o ter, ele é automático. Se você faz, ter é obrigatório. Entenderam isso? Então desencana. Janderson, eu não estou tendo resultados. Então você não está tendo o ter. Então volta aqui embaixo, ó. Quem é você? Você está sendo alienado? Você sabe quem você é? Como está a sua autoimagem? Depois, você está fazendo o que tem que ser feito? Ou você está fazendo apenas o que você acha que deve ser feito? Quando você faz isso aqui bem feito, meu amigo, o ter é obrigatório. O universo devolve para você. E é isso aí. Muito obrigado vocês que estiveram comigo. Nossa, eu quero lembrar vocês que provavelmente semana que vem nós não teremos live no domingo, tá? Eu andei pensando a respeito disso e um dos valores que eu não quero causar desequilíbrio é na minha família, tá? E eu confesso a vocês que essas lives aqui, elas atrapalham um pouco a minha família, tá? Por isso é complicado para mim fazer lives. Geralmente 7 dias é legal, 10 dias vai bacana, 30 dias causa uma disfunção aqui dentro de casa. Por quê? Porque para acordar mais cedo para vocês, eu preciso dormir mais cedo. Então, às vezes eu vou para a cama, minha família ainda está de pé, né? Minhas filhas ainda tá acordada. Principalmente a Heloísa. A Heloísa tem um ano e 8 meses. Então, gente, para fazer ela dormir é complicado, né? Ela não tem ainda essa ideia. Então, assim, eu durmo mais cedo, eu acordo mais cedo e isso acaba fazendo um desequilíbrio na minha família. E para mim, família é um princípio, tá? Família é um princípio, não é uma regra. E por ser um princípio, tá? Provavelmente nós não faremos live no domingo mais, tá? Então nós faremos até sábado, ou seja, acordar às 6 horas da manhã. A grande maioria de vocês acordam porque vocês 7h30 vocês já estão indo para o trabalho, às vezes 7 horas estão indo ao trabalho, então vocês devem acordar mais cedo mesmo, é comum, é normal. E durante a semana para mim é algo que eu já estou acostumado, mas domingo, cara, eu preciso ter
o meu momento. Tanto é que domingo eu me mantenho bem afastado das redes sociais, eu geralmente não posto nada, geralmente domingo eu não posto stories, eu sei que isso atrapalha resultado, sabia? O Instagram, ele tem essa questão dos algoritmos dele lá, essa questão de quem posta mais, aparece mais. Então, às vezes eu tenho uma frequência de postagens, né, durante a semana, e domingo eu quebro essa frequência de postagem. Isso atrapalha os meus resultados, mas é uma questão de princípio para mim, tá bom? Então espero que vocês entendam. Mas eu tô feliz demais de vocês estarem aqui, tá bom? Obrigado. Gente, então é isso. Espero que você tenha compreendido um pouco sobre alienação e comece a pensar sobre isso hoje. Sobre o quanto você está livre da alienação. Tá? Você é uma pessoa livre de verdade ou você está alienado a alguma coisa? Pensa sobre isso durante hoje. Faça um excelente dia. Curta a família. Curta as pessoas. E a gente se encontra amanhã. Prepara, porque amanhã, a partir de amanhã, nós vamos entrar na semana do desbloqueio, tá? Nós falaremos a semana inteira sobre desbloqueio, tá bom? Então amanhã nós vamos falar sobre causa, sobre perdão. Enfim, vou falar mais não. Tem muita coisa boa para vocês dessa semana, tá? Continue compartilhando, colocando os insights. Vocês não fazem ideia quanto vocês estão me ajudando, tá? Olha só, domingo, 15 pessoas aqui. Você acha que isso é pouco? É muita coisa, meu amigo. É muita coisa, tá? Mas essa semana nós vamos aumentar ainda mais os nossos números. E eu confio e acredito nisso. Porque vocês vão trazer mais pessoas para cá para que a gente possa moldar essas pessoas e ajudar essas pessoas. Janderson, você quer mais pessoas aqui porque você quer alimentar o seu ego? Quero pessoas aqui porque nós precisamos tirar as algemas dessas pessoas, tá? Nós precisamos destravar o pensamento dessas pessoas e fazer com que mais pessoas possam ser livres. Não é não, Gisele? Pô! Isso aí, galera. Muito bom. Fico feliz por vocês estarem aqui. Se você está ouvindo isso aqui, esse áudio no Spotify, no SoundCloud, em todas as plataformas de áudio, recomendo nossos áudios. Se você está no YouTube, deixa sua curtida, seu like e até amanhã. Tchau, gente. Para você que está no Instagram, um forte abraço. Até amanhã. Abraços.